Olá pessoal, hoje nós daremos início à aula 8, a aula que a gente vai abordar os transformadores aplicados aí em instrumentos de medição, que são conhecidos como os TPs, que são os transformadores de potencial, e os TCs, que são os transformadores de corrente. Então, antes de entrar na aplicação de transformadores para medição, vamos aqui definir o que seria um transformador de potência. Então, o transformador nada mais é do que uma aplicação clássica de indutores. Então, o transformador ele é formado por duas partes principais, que seria o primário e o secundário. Então, em cada parte dessa, primária e secundária, a gente tem presença de espiras, que a gente também denomina bobina. Então, a gente tem uma bobina aplicada no primário e a gente tem uma bobina aplicada no secundário. Então, essas duas bobinas elas serão internamente do transformador acopladas por meio de um núcleo magnético. Esse núcleo magnético tem o intuito de aumentar o enlace magnético de uma bobina com a outra. Então, dessa forma, o que seria aumentar esse laço magnético? Seria fazer com que as linhas de fluxo magnético produzido com a bobina, boa parte dela fosse conduzida para a bobina do secundário ou vice-versa. Essa relação ela pode ser aplicável no caso do transformador. Então, o que basicamente o transformador faz, e é o interesse dele na engenharia elétrica, é transformar esses valores de tensão e corrente no primário e no secundário. E importante aqui, que a lei de conservação da energia, então ele mantém o mesmo valor de potência entregue no primário para o secundário. Então, o transformador ele sempre trabalha com a mesma potência no primário e no secundário, porque nenhuma potência ela é criada nem destruída no interior do transformador. Vocês verão na disciplina de máquinas elétricas que o transformador ele tem perdas internas também, mas para análise nessa disciplina a gente vai considerar que ele é um dispositivo ideal. Então, a potência que é entregue no primário é a mesma potência observada no secundário. Então, o que a gente pode brincar aí no transformador é justamente em relação aos valores de tensão e corrente no primário e no secundário. Então, a representação de um transformador ela pode ser feita a partir de duas indutâncias, dois indutores. Então, esses dois indutores eles são acoplados aqui magneticamente. Então, o fluxo magnético produzido por uma espira, a gente diz que todo esse fluxo magnético está sendo enlaçado pela segunda espira. Então, basicamente o que a gente faz é alimentar o primário do transformador com uma fonte de tensão ou de corrente. Assim que a gente tiver a circulação de corrente no interior do indutor, a gente viu nas últimas aulas que uma corrente circulando no indutor produz um campo magnético. Seria um fluxo magnético, Então, esse fluxo magnético, parte dele vai passar pelas espiras do secundário e pela chamada lei de indução de Faraday, a gente vai ter a produção de uma tensão induzida no secundário do transformador. Então, o que a gente tem é uma indução de tensão no secundário do transformador a partir da alimentação do primário deste transformador, certo? Então, as variáveis que a gente vai analisar no caso do transformador ideal seria a tensão no primário, que a gente identifica como V1, a corrente no primário, que a gente identifica como I1, e o número de espiras do primário, N1. Então, de forma análoga, a gente tem para o secundário N2, V2 e I2, certo? Eu produzo uma tensão no secundário do transformador se eu alimentar o meu primário, e de forma análoga, se eu conectar uma carga nos terminais do secundário, como eu tenho uma tensão induzida, eu vou ter também uma circulação de corrente aqui no secundário. Então, a partir do momento que eu alimento o primário do transformador e conecto uma carga no secundário, eu vou ter circulação de carga no secundário desse transformador. Então, pessoal, a gente viu que os transformadores ideais eles são transformadores que a gente não considera as perdas internas desse dispositivo, desse componente. Então, para a análise do transformador ideal, a gente analisa as variáveis de tensão, corrente
e número de espiras. E a gente viu que a potência no primário, que seria a nossa P1, é igual à potência no secundário, que seria a P2. Então, o transformador ideal, a gente considera que esse acoplamento aqui, que a gente diz que é a quantidade de fluxo magnético produzido pela espira 1 que passa pela espira 2, ele vai ser perfeito, ou seja, todo o fluxo ele vai passar aqui na espira do secundário. Então, nessa situação a gente tem um acoplamento perfeito. E como que é feito esse acoplamento perfeito? A partir da utilização de um núcleo eletromagnético. Então, esse núcleo ele vai permitir que essas linhas de fluxo elas se concentrem na região interna aqui do núcleo. E como a gente já foi comentado, né, no transformador ideal a gente não considera as perdas no interior do equipamento, que seria as perdas por efeito Joule. Então a gente viu que o transformador ele produz uma tensão no secundário a partir da alimentação da bobina do primário do nosso transformador pela lei da indução magnética, a lei de Faraday. Então o que essa lei ela estabelece? Ela vai estabelecer que a tensão induzida em uma espira que está sendo alimentada por um fluxo magnético, que seria a nossa espira no secundário, ela vai ser proporcional ao número de espiras desse indutor que está sendo percorrido pelo fluxo magnético, vezes a derivada do fluxo magnético no tempo. Então, é uma expressão que vocês vão utilizar bastante no curso, né? A lei de indução magnética, V é igual a N dφ dt. Então, quanto maior for esse número de espiras no secundário, maior vai ser a tensão também induzida no secundário. E de forma análoga, se eu aumento a corrente no primário, eu aumento o fluxo magnético e, consequentemente, também, se essa derivada que ela for positiva e crescente, ela também vai aumentar a tensão induzida. Então, pessoal, em termos de circuito, que é o que a gente vai utilizar para analisar, fazer as análises nessa disciplina, né? Como a gente analisa um transformador ideal. Então, como comentado, a gente tem que as principais variáveis são corrente, tensão e número de espiras, certo? E a gente tem que a potência do primário é igual à potência no secundário. E é justamente essa relação que a gente vai utilizar para desenvolver aqui algumas equações características de um transformador. Então, a primeira a gente tem que a potência no primário é igual no secundário. Potência a gente viu que é tensão vezes corrente. Então, V1 vezes I1 tem que ser igual a V2 vezes I2. Então, pela lei da indução magnética, a gente tem que V é igual a N dφ dt. Então, substituindo N dφ dt nessa expressão, a gente chega nessa expressão, que N1 vezes dφ dt vezes I1, que é a corrente no primário, é igual a N2 dφ dt vezes I2. Se a gente está considerando um enlace magnético perfeito, um acoplamento perfeito, dφ dt é igual para ambos as espiras do primário e do secundário. Então, nessa relação, a gente simplifica essa equação, né? Cortando dφ dt dos dois lados, a gente chega que I1 sobre I2 é igual a N2 sobre N1. Então, essa é a primeira relação que a gente tem para um transformador ideal. E de novo aqui trabalhando na igualdade entre as potências do primário e secundário, a gente também consegue expressar I1 em função de N2, N1 e I2. Então a gente substitui essa expressão de I1 nessa equação e a gente chega nessa seguinte expressão, certo? Eu tenho I2 em ambos os lados da equação, cortando, a gente vai chegar nessa expressão, que V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Então a gente chegou aqui em duas relações em função do número de espiras, tanto para a corrente como para a tensão, certo? Então, a primeira definição que a gente tem, que é a relação de transformação de um transformador, era justamente igual a V1 sobre V2. Então, o valor numérico dessa divisão me dá a relação de transformação desse transformador, que é igual a N1 sobre N2. Já a corrente, ela seria o inverso, né, dessa relação aqui de número de espiras. Então, I1 sobre 2 é igual a N2 sobre N1. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo então da aplicação do transformador ideal. A gente tem
um primário sendo alimentado com uma fonte de tensão de 110 volts e uma corrente percorrida por uma corrente de 10 amperes. Já o secundário dele, a gente tem uma saída de 220 volts e uma corrente de 5 amperes. Se vocês multiplicarem tensão e corrente no primário e no secundário, vocês vão verificar que esse valor é igual em ambos, certo? Princípio da conservação da potência para um transformador ideal. Então, qual que seria essa relação de transformação deste transformador ideal? Então, essa relação a gente viu que ela é dada por N1 sobre N2, que é igual a V1 sobre V2. Então, V2 seria a tensão no secundário, 220, e V1 seria igual a 110. Então, a relação de transformação seria 110 dividido aqui por 220. Ok? Depois vocês vão fazer em casa e calcular este valor. Se a bobina, o enrolamento do primário, ela possui 500 espiras, quantas espiras terá a bobina do secundário? Então isso aqui está bem fácil, né? A gente tem V1 sobre V2, ele me diz que o número de espiras do primário N1 é igual a 500, certo? Eu encontro quem é N2. Este transformador ideal, ou trafo ideal acima, apresenta quais características de transformação em relação à tensão e à corrente. Então, em relação à tensão, qual que é a característica desse transformador? A gente observa que ele está elevando a tensão. Então, um transformador ele pode ser classificado em transformador elevador ou transformador abaixador. Nesse caso, como ele está aumentando a tensão do primário para o secundário, em relação à tensão, ele é um transformador elevador de tensão. Já em relação à corrente, né, a gente percebe que ela diminui. Então, nesse caso, ele é um transformador abaixador de corrente. Quarto item, devido à sua característica de transformação de tensão do primário para o secundário, como mesmo é classificado. Então a gente já observou, né, em relação à transformação de tensão do primário para o secundário, a gente tem que ele é um elevador de tensão. Já se a gente analisar do secundário para o primário, a gente faz uma relação inversa, né? Então do secundário para o primário ele está abaixando. Então nessa situação ele seria um transformador abaixador de tensão. Então, pessoal, a gente viu aqui o princípio do transformador ideal. Agora a gente vai ver a aplicação desses transformadores em instrumentos de medição. Então, os transformadores são aplicados em instrumentos de medição para possibilitar justamente que esses instrumentos de medição ele opere aí em faixas compatíveis para a qual esse instrumento foi medido. Então, a gente viu que os instrumentos de medição elétrica eles são limitados, principalmente em termos de corrente e tensão de operação. E a gente tem que garantir que ele não vai passar daquele valor. Então, nesse sentido, os instrumentos de medição, os transformadores, perdão, eles são aplicados conjuntamente ao instrumento de medição, para justamente promover o abaixamento dessas variáveis, seja de tensão ou de corrente, para que o dispositivo seja capaz de medir, certo? Então, no mercado que a gente tem disponível para aplicar em instrumentos de medição, seriam os transformadores de potencial, que ele pode abaixar ou elevar a tensão, e os transformadores de corrente, que ele pode abaixar ou elevar a corrente. Então, eles são conhecidos pela sigla TP e TC, e além da função de abaixar essas variáveis de tensão e corrente, ele também vai servir como elemento de isolamento para esses instrumentos que estão ligados no secundário e resguardando aí o operador, né, de choque elétrico. Isso acontece porque a gente não tem conexão elétrica entre o primário e o secundário. Se vocês observarem no transformador, ele só tem essa presença do núcleo magnético que contorna a espira 1, a espira do primário e a espira do secundário. Então nessa situação a gente não tem conexão elétrica do primário com o secundário. Então se acontecer um curto-circuito no primário, isso não vai ser refletido no secundário, que é onde o operador está ali utilizando o instrumento de medição. Então o primeiro instrumento que a gente vai ver hoje seria o transformador de potencial, que seria o TP. Então eles são assim como o voltímetro, né, eles são aplicados
em paralelo no nosso circuito. Então, o transformador de potencial, na maioria das vezes, para instrumentos de medição, ele vai ser do tipo abaixador. Então, a gente vai conectar o primário aqui em paralelo com o terminal de alta tensão e o secundário aqui em paralelo com o terminal de baixa tensão. Então, nessa situação, a gente utiliza o instrumento de medição nesses terminais aqui de baixa tensão do nosso transformador de potencial. Os transformadores de potenciais eles possuem algumas características que são especificadas pelos fabricantes. Então, essas características são a relação nominal do transformador de potencial, que seria o Kp, que é justamente essa relação da tensão nominal do primário dividido pela tensão nominal do secundário, que é igual, a gente já viu nessa relação, ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. A relação real desse transformador seria a tensão no primário medida e sobre a tensão no secundário medida. Por que a relação real ela não é igual à relação nominal? Então, essa relação real que ela vai depender da carga que a gente conecta no secundário. Então, como esse transformador aqui na prática ele não é um transformador ideal, a gente tem a presença de perdas. Então, essas perdas aqui elas fazem com que esses valores medidos sejam diferentes do valor nominal que o instrumento foi projetado. O fator de correção dessa relação aplicado na medida do instrumento seria Kr sobre Kp, multiplicado aqui por 100% para expressar isso em termos de porcentagem. Então, quanto maior for esse fator aqui de correção, significa que vai ser maior o erro presente no nosso sistema de medição. Então, o nosso erro de relação seria justamente 100%, né, menos o nosso fator de correção da relação do transformador. Então, nesse caso, se a gente imaginar aqui que o nosso fator de correção seja da ordem de 99%, a gente teria um erro aqui de relação de 1%. Então, a gente trabalha aqui com um erro bem aceitável, né? Agora, se a gente tiver um valor, por exemplo, de 40% do fator de relação, a gente tem um erro aqui de mais de 60%, certo? O erro de fase ele vai dar justamente essa defasagem entre a tensão medida no primário e no secundário. Então, vocês vão ver lá na disciplina de máquinas elétricas que, além de mudar as amplitudes de tensão e corrente no primário para o secundário, o transformador também ele faz uma defasagem entre a tensão medida no primário e no secundário, certo? Vocês vão aprender isso lá futuramente na graduação de vocês. Além disso, também a ABNT ela classifica os transformadores de potenciais em relação a sua classe de exatidão, que é aqui a porcentagem de erro em uma medição do transformador, certo? Então, para os TPs a gente tem transformadores de potenciais classe de exatidão 0.3, 0.6 e 1.2, certo? Para estabelecer essa classe de exatidão são feitos esses ensaios a vazios. Ensaio a vazio é ensaio que a gente não conecta carga no secundário, e também é feito um ensaio com cargas, que essas cargas operam com tensão nominal de 100%, 90% e 110% da tensão nominal. Com base nesses ensaios, então, é levantada a classe de exatidão do transformador. Os CPs utilizados para a medição de energia elétrica, eles devem possuir uma classe de exatidão de 0.3. Isso é dado pela ABNT. Então, classe de exatidão 0.3 é utilizada aqui principalmente para faturamento de conta de energia. Melhor do que 0.3 é só em aplicações especiais mesmo, ou medições de laboratório e transformador de potencial padrão. Esses transformadores, na maioria das vezes, o fabricante vai especificar essas curvas de classe de exatidão. Então, a gente vai ter uma curva que define uma classe. No caso, essa curva maior aqui se assemelha a um losango, seria a classe de 1.2%. A do meio seria de classe 0.6% e a do interior aqui
seria classe 0,3%. Então essa curva era dada em função do fator de correção da relação primário para secundário, em função do ângulo de fase e em função do erro de relação. Então aqui a gente tem um exemplo como que a gente identifica a classe de exatidão esperada de um transformador de potencial. Então a gente quer um transformador de potencial que tenha um erro de relação de menos 0,2%, um fator de correção da relação de 100,2% e um ângulo aqui de fase de mais 20 graus. Então nessa situação, pessoal, é só a gente procurar os valores correspondentes, né, em cada eixo. Então 100,2 para o fator de correção da relação, menos 0,2 para o erro de relação e um ângulo de fase aqui de 20 graus. Então nessa situação a gente identifica esse ponto. Então esse ponto ele vai cair na classe de 1,2%, que aqui abrange essa bolinha vermelha aqui identificada no slide. Então, para essas características, um transformador de potencial de classe 1,2% ele é o desejável. Aqui a gente tem um exemplo de um transformador de potencial. Então aqui tem a identificação dos terminais primário e secundário. A gente percebe que o primário ele tem um isolamento maior, né, feito por bucha aqui de cerâmica. Então esse isolamento se dá principalmente porque a gente alimenta o primário com alta tensão, né? Já o secundário a gente não tem esse problema, porque a gente vai trabalhar com baixa tensão, então não existe a necessidade de promover essa maior isolação igual no primário. Então as considerações finais aqui sobre os TPs, a gente tem que o TP é similar a um transformador de potência, né, com a única diferença que o primário dele vai possuir muitas espiras com fios de bitola menor quando conectado aí a um sistema de alta tensão, certo? Já o voltímetro ele vai ser conectado no secundário, que é o nosso instrumento de medição. Então, se esse voltímetro estiver conectado no secundário, a ideia é modificar a escala do aparelho, né, do voltímetro, para que ele projete no visor a escala no lado de alta tensão. Então, se eu conheço a relação de transformação do transformador, eu consigo projetar esse valor esperado no voltímetro. E o último instrumento que a gente vai ver é o transformador de corrente. Então, o transformador de corrente ele também pode ser aplicado em instrumentos de medição e proteção, assim como o transformador de potencial, e assim como o amperímetro, ele vai ser conectado em série no nosso circuito. Então a gente tem a identificação aqui, né? O primário, se a gente analisar, ele está conectado aqui em série no nosso lado aqui de alta potência. No secundário a gente conecta um amperímetro em série com a bobina do secundário. Os transformadores de corrente eles vão possuir um enrolamento primário com poucas espiras, certo? Porque ele vai suportar uma alta corrente, já que ele está em série no nosso circuito. Já no lado de baixa tensão, de alta tensão, a gente vai ter uma baixa corrente, que seria o secundário, né? Então a ideia do transformador de corrente é justamente limitar a tensão no secundário do instrumento. Então nessa situação vocês podem encontrar no mercado, que são os padronizados, né, T6, que converte 200 A para 5 A, 500 A para 5 A e 1000 A aqui para 5 A. Muitas das vezes esses são os valores padrões que vocês irão encontrar, certo? A impedância do secundário dele é baixa, então praticamente o transformador de corrente ele opera com secundário em curto circuito. Aqui tem um fato que chama a atenção. Então, pelo fato desse TC trabalhar com a baixa corrente no secundário, se a gente relembrar que o transformador ele mantém a mesma potência. Então, se eu reduzir bastante a corrente, isso significa que eu aumentei bastante a tensão, certo? Então, o usuário ele tem que tomar cuidado de nunca deixar esses terminais do secundário, principalmente em vazio, porque ele pode correr o risco de conectar, de tocar, né, a mão no secundário e levar um choque aí de alta tensão, certo? Então nunca a gente deve deixar aí os terminais de um transformador de corrente a vazio.
A gente corre esse risco de levar um choque elétrico. A relação de transformação também para o transformador de corrente vai ser análoga ao de tensão. Então V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Então nessa situação, como o número de espiras no secundário é muito maior do que o número de espiras no primário, a gente tem que V2 também vai ser muito maior que V1 devido a essa relação aqui, ok? Então o secundário trabalha com alta tensão, então ele sempre deverá estar operando curto-circuitado no secundário, ou ele tem que estar conectado com um instrumento ou uma outra carga. Os tipos de transformador de corrente eles são padronizados no mercado, então a gente tem alguns tipos específicos desses transformadores. O primeiro seria o tipo barra, então a gente conecta uma barra aqui no primário do nosso sistema, né? Então a gente conecta um fio no terminal P1 e emenda ele aqui no terminal P2, certo? Lembrando que P1 e P2 tem que ser ligado em série no circuito do primário. De forma análoga, S1 e S2 é ligado em série no secundário. Então nessa forma a corrente ela percorre o terminal P1 a P2. Essa corrente produz um fluxo magnético que está sendo enlaçado aqui pelo secundário e o que vai produzir aqui a tensão pela lei de indução magnética. O tipo enrolado, a ideia é análoga. A gente conecta P1 e P2 em série no circuito, produz o fluxo magnético e produz a tensão no secundário. O tipo janela ele é utilizado no interior do sistema, então esse condutor ele pode ser móvel ou não, certo? Ele é bem parecido aqui com a construção do tipo barra, sem possuir necessariamente um primário, e ele também vai produzir um fluxo magnético, vai ser enlaçado pelo espira do secundário e produzido uma tensão. E o último tipo aqui é o tipo de núcleo dividido, em que ele se assemelha ao princípio que o do alicate amperímetro, né? A gente tem um condutor, que seria o primário do nosso sistema, em que a gente enlaça ele pelo núcleo dividido. Então esse núcleo dividido, a ideia é que ele feche assim que eu conecto ele no condutor, né? Eu enlaço ele no condutor, eu fecho esses dois terminais do secundário para promover aqui a circulação de fluxo magnético no interior dele. Então aqui a gente tem um exemplo de um transformador de corrente. Nesse caso o primário ele vai trabalhar com fio de bitola maior, então por isso que a gente tem um maior espaço que é ocupado pelo primário. Já o secundário ele vai trabalhar com fios de bitola menor, porque ele vai trabalhar com a menor corrente em relação ao primário. Então pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula 8, a gente viu os princípios básicos do transformador de potência e a aplicação deles em medidas elétricas, que seria nos transformador de potencial e de corrente. Então aqui a gente encerra a aula 8 e vocês podem realizar, né, aí os exercícios referentes a transformadores que estão contidos lá na aula 5, na lista 5.